Do mesmo jeito que existe a infantilização, né, dos adultos, também existe a adultização das crianças. A adultização é um cenário talvez até mais danoso e mais complexo, né? Porque um adulto sempre tem condições de assumir a maturidade dele. E a criança ela não vai poder ter a infância de volta para vivê-la novamente. Então, o processo de adultização é um processo muito danoso e muito sério que acontece hoje em dia, né? A partir de várias referências de um contexto socioeconômico, principalmente ali depois da Segunda Guerra, o pós-industrial, né? Quando as crianças passaram a ser usadas como força de trabalho, é, entre outras coisas também, o contexto midiático é muito importante a gente ficar atento com o que a mídia coloca como expectativa de comportamento social para as crianças, adultizando as crianças, ora servindo ao interesse X, ora servindo ao interesse Y, né? E esse processo de adultização ele é realmente nefasto para a criança, né? Porque ela não consegue viver a infância como ela deveria viver em toda a sua potencialidade criativa, em toda a sua potencialidade do desenvolvimento. Termina que esse processo de adultização, ele faz uma coisa que a gente chama de queimar etapa. Então, infelizmente, a criança que ela é precocemente adultizada, o que é que está acontecendo ali na família? Está queimando a etapa do desenvolvimento da criança e impedindo que ela viva plenamente a sua infância, que é um momento crucial para o desenvolvimento biopsicossocial saudável da criança, né? Como é que se dá esse processo de adultização? Né? Por meio de vários esquemas sociais, por meio de várias estratégias, vamos dizer assim, e essas estratégias têm o objetivo de fazer parecer ou fazer com que a criança assuma antes do tempo ideal, antes do tempo tradicional, comportamentos, responsabilidades e ideias que não são próprias dela, que não são próprias do mundo infantil. E aí isso tem a ver com várias coisas, né? Por exemplo, a roupa. A roupa que a gente escolhe para a criança, seja menino ou menina, não importa o gênero e nem o sexo, ela tem a ver com essa expectativa social, né? De que a criança vá crescendo. À medida que a criança vai crescendo, ela vai abandonando as roupas de bebê, vai recebendo as roupas de criança e depois vai recebendo as roupas de criança maiorzinha, de adolescente, finalmente de adulto. E esse é o processo normal. Quando você pega uma roupa de adulto e coloca numa criança, né? Você cria uma fantasia de adulto naquela criança ali. Então, a roupa funciona como um mecanismo, os brinquedos funcionam como um mecanismo, o tipo de programa na televisão que a criança assiste funciona como um mecanismo de adultização. O acesso a determinados tipos de mídias, jogos e games também funciona como outro mecanismo de adultização, porque todos esses mecanismos midiáticos têm uma coisa em comum, porque eles vendem algo, né? E quem é que compra? Quem compra é quem tem poder de compra, né? Quem compra geralmente é um adulto. Então a criança começa a desejar aquilo que está ali no esquema midiático, né? Como se fosse um adulto, e demanda que os pais comprem aquilo, né? Porque ela acha que é interessante, que é legal e que ela precisa, principalmente, né? Outra coisa que funciona nesse processo de adultização são a criação de comportamentos ou a indução da criança a comportamentos adultizados, né? Falas, frases, comportamentos, condutas, o tipo de resposta que a criança deve dar, né? Quando a gente pauta demais a criança, faz isso, faz aquilo, olha a perna, não sei o que lá, fala tal coisa, tudo isso, né, quando é feito de forma adultizada, isso rouba da criança a plenitude do ser da infância, né, que ela não pode exercer a infância em sua totalidade. Então, também é um outro mecanismo, né, de adultização. As cobranças de responsabilidades específicas de adultos que são transferidas para as crianças fora da hora. Eu vou dar um exemplo a vocês. Durante a pandemia, né, eu trabalhava numa rede de escola, né, e a gente observou o comportamento de um aluno que nunca estava presente nas aulas online, faltava demais, não entregava as atividades. Então, passados alguns dias, a gente foi falar com ele, né? Primeiro falando com o adolescente, porque ele já é adolescente, ele já tem condições de dar alguns indícios do cenário que ele vivencia, e depois com a família. Quando a gente foi falar com ele, disse, mas por que você está faltando tanto? Você não está entregando as atividades?
Ele falou, não é que assim, a gente está na pandemia, né? O meu pai e minha mãe saem para trabalhar e eu tenho que tomar conta do meu irmão de 3 anos. Então, assim, imagina um garoto de 12 anos tomando conta de um irmão de 3, né? Sozinho em casa. É claro que essa não pode ser uma responsabilidade de um adolescente, né? De uma criança. Não pode ser transferida. Eu entendo que os pais faziam isso no contexto da pandemia, que era um contexto muito severo, mas de toda forma, ali naquele momento, aquele jovem, aquele garoto estava assumindo uma responsabilidade que não era dele e para o qual provavelmente ele não estava preparado também, né? Então, a cobrança de determinadas atitudes, tarefas, fora do contexto de capacidade cognitiva, física, biológica da criança, é também um processo de adultização ao qual a gente deve ficar atento. Então, é assim, ó, nem 8, nem 80. A gente nem pode infantilizar demais a criança e nem pode também transferir para ela tarefas e responsabilidades que são do adulto. Né, da família. Então, é bem complicado se a gente perder esses balizadores, se perder esses limites, né? Nem infantilizar e nem adultizar, porque ambos terminam é, é, resultando em um desequilíbrio, né, do desenvolvimento da criança. Por fim, tem a questão da sexualidade. Não dá para a gente abordar aqui em profundidade, mas a sexualização que existe, especialmente no caso brasileiro, é também muito danosa, principalmente para as meninas. Os garotos também, muitas vezes, são levados a assumir posturas sexualizadas para o qual eles ainda não estão prontos, né? Por quê? Porque eles ainda são crianças, outros nem entraram na puberdade ainda, e já tem que ser o rapazinho, que ser o homem, que ser o homenzinho da casa. As meninas mal deixam a fralda, já está todo mundo chamando que é mocinha, falando que é mocinha. Não precisa fazer isso, né? A criança vai viver as fases dela, do seu desenvolvimento biológico, depois biopsicossocial, e vai desenvolver a sexualidade dela à medida que o corpo estiver pronto e ela também tiver criado um repertório, um arcabouço social, emocional, fisiológico, que também permita esse desenvolvimento sexual acompanhar. Mas existe uma sexualização exagerada aqui no Brasil, que é especialmente danosa às meninas, né? Porque é sempre esperado que elas se comportem de forma sensualizada, quando na verdade são simplesmente meninas mesmo, são garotas. Não tinham que estar usando determinadas roupas. Isso não é puritanismo, não, tá, gente? Isso não é moralismo, não. É simplesmente deixar que a criança é, realize aquilo que ela é criança para realizar. E quando ela for adolescente, que ela realize aquilo que ela é adolescente para realizar. E quando for adulto, isso vai se dar da mesma forma, de um jeito equilibrado, de um jeito saudável e sem prejuízos, né, à saúde mental da criança. O que é que esse contexto termina por gerar, né, na criança que é adultizada precocemente, né, que tem a infância roubada, entre aspas, né? Um prejuízo do desenvolvimento saudável. Por quê? Porque a infância foi quitada, foi sacada dali e a criança não pôde viver a infância dela plenamente. Então, ela tem que se enquadrar em expectativas do mundo adulto quando nem sequer ela viveu plenamente as expectativas e as próprias vivências e desenvolvimento das inteligências esperada para o período da infância dela. Então, isso é um dano irreparável, porque uma vez passada a infância e a adolescência, não tem como voltar atrás para você viver. E ao passo que para ser adulto a gente tem a vida inteira, né? Então veja que existe um prejuízo aí que a gente precisa cuidar muito para que os nossos filhos nem sejam infantilizados pela nossa superproteção e outras áreas também, né, como a gente diz, mas também não queremos que nossos filhos se tornem adultos antes da hora. Né? Eles vão formando a responsabilidade, vão formando a autonomia à medida que eles vão crescendo, com apoio, com sucesso, com orientação, mas não precisam ser adultos fora de hora. Isso é muito importante, né? Outra coisa também importante, vamos dizer assim, outra consequência da adultização é que, com o processo de adultização, a criança percebe que ela está realizando tarefas e que está exprimindo condutas e comportamentos que não são típicos da sua idade. Porque quando a criança está crescendo com uma boa equalização, né, idade e desenvolvimento, ela entende que ela está num seio seguro, né, de outras crianças da mesma idade, e ela compreende, porque ela tem uma referência do que é que as outras crianças estão fazendo, do que é que as outras crianças estão vivendo, e ela compara inconscientemente ou conscientemente as próprias vivências com dessas outras crianças, e ela começa a compreender, né, se ela está equiparável com as vivências
tradicionalmente vivenciadas pelas crianças da mesma idade. Então, ela tem uma referência entre as crianças do círculo dela do que é que ela tem que viver, do que é que ela tem que compreender, das coisas que ela deveria fazer, das coisas que ela está compreendendo. Então, isso é muito importante também, porque se a gente adultiza a criança, ela perde essa referência. E ela sabe internamente que ela está vivendo uma coisa que não é esperado para a idade dela. Então, é muito importante quando a criança está vivendo plenamente a sua infância, sem ser adultizada, sem ter essa infância furtada de si, né? E que ela se desenvolve com saúde, né? Se desenvolve de forma saudável entre as expectativas e condutas sociais e da família, no que se refere ao desenvolvimento pleno e saudável do corpo e da mente da criança. Né? E que ela compreende que ela, no âmbito dessa referência de infância que ela está vivendo, ela está sendo respeitada em seus direitos como sujeito, ainda que seja uma criança. É isso. Até a próxima. Comenta aqui o que você achou sobre isso. Manda para alguém que você acha que vai gostar de ver esse vídeo. E eu sou muito grata a você estar aqui no canal. Até a próxima.